E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre por que o seu plano de escrever uma página por dia não dá certo. Ou então, por que o seu projeto de terminar a sua monografia, o seu projeto de mestrado em 3 meses não funciona. A gente vai conversar sobre isso hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei um conteúdo bem legal. E se esses vídeos estiverem sendo bons para você, por favor, deixa o seu like, compartilhe. Isso ajuda muito o canal a chegar a outras pessoas e ia ser muito massa ter o seu apoio. Vamos lá, pessoal. Vou falar de mim aqui, tá? Quando eu estava na graduação, eu tinha planejado meu ano, meu 9º e 10º semestre, e eu tinha planejado que, sei lá, em novembro, finalzinho de outubro, eu já estaria com a minha monografia pronta. Aí nesse semestre eu fiz OAB, eu fiz a minha monografia e me preparei para o mestrado, para a seleção de mestrado. Agora deixa eu contar para vocês, eu terminei a minha monografia de última hora, assim, faltando pouco tempo para o prazo se expirar. E do mesmo jeito que acontece comigo, isso acontece com muita gente, acontece com plano de final de ano, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer exercício. Eu, por exemplo, todo ano eu quero fazer exercício para ver se eu fico com um shape melhor, né? Mas não dá muito certo. Porém, existem algumas razões e existem alguns métodos que nos ajudam a resolver ou pelo menos a burlar esses problemas. Quando eu estava na graduação, eu tinha muita dificuldade de executar trabalhos de longo prazo, especialmente trabalhos que envolvessem a escrita, desenvolver artigos, desenvolver petições. E aí, depois que eu lembro que eu fiz um curso que tem de graça, pessoal, no Coursera. O Coursera, fica aqui a indicação, é uma plataforma de vários cursos, são cursos internacionais de várias universidades. Tem um curso lá que se chama Learning How to Learn. Esse curso, ele é em inglês, mas tem dublado. E aí eu fiz esse curso e é muito legal, porque esse curso ele se traduziria como Aprendendo a Aprender. E nesse curso eu aprendi muita coisa interessante sobre o processo de aprendizagem. E dentre as coisas que eu aprendi, eu também encontrei muita informação útil sobre como se organizar e especialmente como evitar a procrastinação, que é o problema de todo ser humano. Se você é um ser humano, você provavelmente tem problema com procrastinação. Em algum momento você teve essa dificuldade. Eu, por exemplo, sou extremamente procrastinador. Que é um exemplo, o canal, pessoal, esse canal aqui, eu queria ter feito já há pelo menos 1 ano, 6 meses atrás, mas aí a vida foi acontecendo, muita coisa no trabalho, pouco tempo, e aí a gente vai deixando de lado. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo especificamente. Para que a gente possa falar sobre isso, sobre por que a gente procrastina e mais ainda, né, como que a gente pode lidar com esse tipo de coisa, eu queria contar para vocês sobre uma experiência que foi feita já há muito tempo, uma experiência feita por psicólogos nos Estados Unidos que tentaram ver, que tentaram medir, que tentaram identificar se a gente tem limite na nossa força de vontade, né? Se a nossa força de vontade é como se fosse uma barrinha de energia que ao longo do tempo vai se desgastando. E é muito interessante essa pesquisa porque ela identificou exatamente isso. O que foi feito? Os pesquisadores, e aí eu vou ler o nome deles aqui porque são nomes difíceis, Roy Baumeister, Ellen Bratslavsky, Mark Muraven e Diane M. Tais. Eles fizeram uma pesquisa que foi o seguinte: eles pegaram um grupo de graduandos, deixa eu ver aqui a informação, foram 67 graduandos. Eles pegaram 67 graduandos, não informaram para os graduandos que estavam fazendo uma pesquisa de força de vontade, falaram que era uma pesquisa sobre, eles disseram que tinha a ver com alimentação, mas não tinha. O que eles fizeram? Eles pegaram esses 67 alunos, colocaram dentro de uma sala. Dividiram esses 67 alunos em 2 grupos. Um grupo, eles falaram que só podia se alimentar na sala de cookies.
E o outro grupo disse que na sala eles só poderiam se alimentar de rabanetes. Aí eu já vi em outros cantos que diziam que era nabos, mas o fato é que era uma fruta ruim. Aí o que aconteceu? Eles chegam na sala, e eles tinham que ter pulado uma refeição, então eles tinham que chegar com fome lá. Aí o que acontece? Eles chegam na sala, tem lá duas bandejas, né? Uma de cookie e uma de nabo ou rabanete, como você queira aí. E eles um grupo só podia comer cookie e o outro grupo só podia comer o rabanete. O cookie, é importante dizer que estava fresco, tinha acabado de sair, estava cheirando ainda. E aí, o que aconteceu, pessoal? O pessoal que podia comer cookie, comeu cookie à vontade lá, sem problema, na frente do pessoal que não podia, que teve que comer rabanete aí, que com certeza não é ruim, que é muito ruim, né? E aí o que acontece? Depois disso, a pesquisadora entrava com, 5, 15 minutos da experiência e colocava para eles um teste, um puzzle, em que não era possível achar uma solução, não era possível achar uma resposta, era uma coisa que você ia passar o tempo todo ali e eventualmente ia desistir. O que eles queriam medir é o tempo que cada grupo demoraria para desistir. E adivinhem, o grupo que ficou comendo rabanete é o grupo que desiste mais rápido, em média. E aí o que é que os pesquisadores perceberam com isso? Eles perceberam que eles desistiram mais rápido porque eles já tinham gasto a sua energia para não se alimentar dos cookies e se alimentar dos rabanetes. E aí, com base nessas pesquisas e em outras pesquisas também, começou-se a se perceber que a gente tem literalmente uma barrinha de energia, né? Como se a gente começa o dia, tá com a barra cheia e na medida que o dia vai passando, a nossa barrinha vai sendo gasto. O que acontece? Você também é assim, eu sou assim, nós funcionamos assim. Sabendo disso, fica mais fácil a gente entender que para fazer qualquer trabalho que exija muito da gente, que seja um trabalho que exija uma autoconcentração, que exija uma força de vontade maior, a gente não pode deixar esses trabalhos, por exemplo, para o final do dia. O pior momento para você fazer algum tipo de decisão ou ter que executar uma atividade que para você é difícil, geralmente é no final do dia. Por quê? Porque no final do dia você já está cansado, no final do dia você já desgastou-se ao longo dele. Tanto é, pessoal, que se você, por exemplo, deixar para fazer exercício no final do dia e você não se programar com alguns descansos ao longo do dia, você provavelmente para você vai ser mais fácil que você não consiga fazer o exercício. Fica mais difícil para a gente executar atividades que são mais difíceis quando a gente deixa elas para o final do dia. E aí, tanto nesse curso que eu fiz, quanto no livro, isso também é corroborado em outros livros. Livros do Charles Duhigg, eu não sei a pronúncia correta, que fala do poder do hábito, fala a mesma coisa. Então, a dica aqui é simples, mas ela é muito útil e me ajudou muito. Se você tem que executar um trabalho como um trabalho monográfico, que exige leitura, exige concentração, exige tempo, escrita, reflexão, a pior coisa que você pode fazer é deixar esse tipo de atividade para o fim do seu dia. O ideal, na verdade, é que se for especialmente difícil para você fazer isso, que você faça depois de um descanso. Eu, por exemplo, costumo tirar aí 20 minutinhos depois que eu almoço para descansar. E depois desses 20 minutinhos eu acordo à tarde, né, zerado, e é o melhor momento para eu executar esse tipo de atividade. Ou então depois que eu acordo. Porque é justamente nesse momento em que você tem mais energia, ou seja, você tem mais força de vontade. Então o toque que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: essas atividades, tanto a atividade de execução de monografia, primeiro você precisa de um cronograma bem organizado, mas não basta que esse cronograma seja organizado, ele tem que ser executável. E aí existem várias outras técnicas que, se vocês quiserem, depois eu posso falar sobre essas técnicas de como executar essas atividades. Existem vários livros bons sobre isso, eu já li alguns. E aí, o ideal é você pegar esse tipo de ação que você precisa fazer, que gasta muita energia, que gera muito esforço. Você deve pegar esse tipo de coisa e colocar muito no início do seu dia, que é o momento em que você geralmente está com a sua barra de energia mais cheia.
Então, recapitulando aqui, o que eu queria deixar claro é, se você tem dificuldade de se organizar, se você tem dificuldade de executar seus trabalhos, se você está com problema para organizar a sua leitura e a sua escrita do seu projeto de pesquisa ou da sua monografia, coloque essas atividades em um momento do seu dia em que você esteja descansado. Geralmente aqui é pela manhã, né? As pessoas costumam acordar de manhã e passam o dia acordado, mas vai que você é uma pessoa mais noturna, não sei. O importante é que você coloque isso no momento em que você tenha descansado, porque aí vai ficar mais fácil executar esse tipo de atividade e naturalmente você vai conseguir fazer ela com mais facilidade, de forma mais adequada, conseguindo seguir os cronogramas que você mesmo estabeleceu para si. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, por favor, deixa o seu like, coloca aí a sua curtida. Eu não sei se você está vendo pelo Instagram, pelo YouTube, eu estou nos dois canais. Me manda dica de tema também, coisa que você queira que eu fale. Hoje eu falei um pouco sobre procrastinação, mas a gente tem vários conteúdos aqui no canal. Eu espero que você esteja gostando e é isso, pessoal. Cuida para não procrastinar, presta atenção no horário que vocês vão executar suas atividades. Eu espero que dê tudo certo para vocês. Um forte abraço e tchau. Valeu!